Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de receber duas jovens profissionais liberais que não só vão falar da área dela, mas vão falar também de um ambiente de negócios. Eu recebo a Ana Carla, uma grande experiência, 10 anos de profissão, advogada na área empresarial de compliance, e aí ela vai nos. A gente vai fazer ela troca de informação para levar para as pessoas que estão nos assistindo informações importantes e vão contribuir com a vida delas também. Eu acho isso importante. E também Amanda da área trabalhista e do consumidor. Isso. Elas mesmas vão apresentar enquanto profissionais, enquanto empreendedoras, empresárias da área. E aí, sempre, desde novinha, essa pergunta vai para as duas. Sempre pensaram nessa área de advocacia? É o segundo plano? Foi uma oportunidade? Como foi vocês entrarem nesse ramo? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, estar aqui, Ivânia, debatendo sobre empreendedorismo feminino, nesse espaço que você abre para as mulheres, que é muito importante essa pauta e Obrigada, eu que, também acho, viu? e que influencia, a Concordo. partir desses podcasts, várias mulheres a abrir negócios, a continuar no empreendedorismo, e é uma pauta, de fato, uma abertura muito importante para as mulheres. Para começar falando um pouquinho sobre mim, eu comecei fazendo direito, porque eu acho que é um curso que meu pai falava que abre portas. E coisa boa. E aí eu fiz direito, mas meu intuito era estudar para concurso. Só que quando finalizei a faculdade, eu tive que começar a advogar mesmo, por questões de oportunidade. Então, eu não pude ficar em casa estudando para concurso. Comecei a advogar, abri meu escritório assim que eu finalizei a faculdade há 10 anos atrás e já comecei a advogar. E aí eu me apaixonei pela profissão. Hoje, realmente, não penso de forma nenhuma em sair da profissão para ser concurseira, para estar para concurso. Eu acho que essa profissão me trouxe uma estabilidade muito boa e é, de fato, algo que eu amo fazer. Então, Que é algo que eu faço com legal. amor. Que legal. Eu acho que quando uma empresária ela se encontra e gosta do que faz, é muito mais proveitoso até para o cliente, porque ela vai se interessar muito mais. E você, sempre pensou? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui debatendo um assunto que é tão importante, né? Falar sobre É verdade, Amanda. empreendedorismo, falar sobre negócios de mulheres, enfim. Então, eu agradeço pelo convite. E sobre o direito, né? Sobre a É, profissão. Desde pequenininha eu quis fazer direito. Só que quando, com 17 anos, a Faculdade A6, ela abriu um curso de administração pública. foi. Eu dei aula e ordenei esse curso. Pronto, eu me interessei pelo curso. Disse, vou fazer administração. Fiz administração, foi a primeira turma da SES formada em administração pública. Ah, da turma de Fernando César, se não me E estudei com engano. ele. É isso. Aí, fiz administração pública, trabalhei 5 anos na gestão pública, né, inclusive com o Osório, que também é Isso. seu colega. É. Aprendi muito com ele, aprendi a parte de atendimento. Só que aquele sonho de pequenininha virou a chave. Com 24 anos, eu resolvi fazer outra faculdade, que foi a Certo. Faculdade de Direito. E ambas se completam, porque o curso de Isso. administração Isso. pública ele é muito amplo. Uma vez um pai de aluno me perguntou, e tem campo administração pública? Eu disse, olha, enquanto existe cidade, estado, organização de estado, vai ter campo de trabalho. Eu já saí da faculdade de administração já trabalhando na gestão pública. Então, eu É passei muito 5 bom. anos como gestora pública, só que ainda tinha aquele sonho do direito. Aí fiz a faculdade de direito, ainda na faculdade de direito já fiz a prova da OAB, já terminei a faculdade aprovada na OAB e já terminei a faculdade também com o escritório. Então, eu precisei juntar o conhecimento que eu tinha de administração, né, a parte de gestão, do que eu aprendi em atendimento ao público e da parte técnica do judiciário. Então, graças a Deus, eu venho crescendo, né, montando minha cartela de clientes e estou aqui hoje debatendo com você um assunto tão importante que é sobre o empreendedorismo. Esse mercado da advocacia, eu vejo ele muito concorrido, e aí vocês depois vão me corrigir ou não. Mas ele
também muito específico, e são poucos os profissionais que se dedicam mesmo à carreira da advocacia. Sim. Muitos fazem e estão em N lugares, né? Muitas vezes são concurseiros, muitas vezes estão alocados em diversos segmentos da administração pública. Vamos dizer, tem mais de 20 secretarias aí, eles estão dentro inseridos. Mas advogado, um CNPJ, escritórios que a gente vê e reconhece, não são tantos. Eu estou Isso. certa ou estou errada nessa reflexão? Isso, tá certa. Muita gente não se identifica com a área e muita gente busca outros caminhos. Então, existem várias faculdades de direito, existem vários estudantes de direito, mas, de fato, tornar advogado e exercer a profissão não são tantos. Existem muitos advogados, acho que na Caruaru e região tem mais de 3 mil inscritos. Existem muitos advogados, porém, Nem todos estão nem na todos área. estão atuando. É Atuando verdade. na área, porque hoje a advocacia, ela é além do escritório. Então, a advocacia são portas abertas. Não é aquela advocacia mais que é só estar ali no escritório ou no fórum e atendendo o cliente dentro do escritório com o computador. Não, a advocacia vai além. Ela está no network, ela está em áreas extrajudiciais, como, por exemplo, a área que eu trabalho é uma área muito ampla na parte extrajudicial de atendimento, de assessoria, de palestras, de fazer regulamento interno em empresa, código de conduta. Ela não está atrelada diretamente ao judiciário. A gente consegue fazer muita coisa extrajudicial. Então, com essa abertura que a advocacia vem apresentando cada vez mais forte, as pessoas estão se interessando muitas vezes Pelo em profissional. atuar nessas áreas, que não seja diretamente dentro de fórum, e dando entrada em processo, porque como a gente sabe hoje em dia, os processos é uma morosidade muito grande, é uma demora muito grande. E depender disso não traz uma segurança financeira para as Então, pessoas. Amanda, completando a fala de Ana Carla, a advocacia é um negócio, Isso, é um negócio. é uma É uma empresa. empresa. E vocês vêm e atuam como Isso. tal. Sim. No começo, né? No começo da advocacia, você é tudo. Você atende, você vai para a parte da audiência, faz a petição, cuida do marketing, cuida do financeiro. Quando você começa a crescer, é que você começa a expandir suas obrigações para outras pessoas. Certo. Então, aí o escritório já começa a ter estagiário, começa já a ter secretário, poder atender o cliente, mas é um negócio. É No um negócio. começo é difícil, mas no começo você tem que ser sua empresa. Mas é verdade. Mas toda empresa, seja ela pequena, Inicial é grande, diferente. o começo ele é mais difícil. Tem negócios, a depender do tamanho, da dimensão, ele leva de 3 a 10 anos para maturar. Um prédio, ele é construído, um prédio grande, e ele pode ser misto, com negócios comerciais e familiar, aluguel, ele tem um tempo de maturação. Ele é entregue, mas ele vai precisar de um tempo para que todas as lojas estejam alugadas, todos os ambientes estejam com vida. A mesma coisa é uma empresa de profissional liberal. Isso. Ele leva um tempo. E compreender esse tempo ajuda, né, a tomar decisões. Me diga uma coisa, Ana Carla, o compliance, e você tem a experiência, e como você trabalha olhando a empresa, aqui a gente tem um mercado bem diverso. A gente tem grandes empresas, algumas com compliance, não são tantas, tem um distrito industrial, a gente tem um comércio e serviços imenso, vasto, mas a gente também tem muita empresa informal. Como é que você vê as empresas grandes atuando com esse regimento interno, com esse código de conduta? Fala para a gente que está assistindo. Aqui na nossa região existem várias empresas na informalidade e pequenas empresas que não estão na informalidade, porém são pequenas empresas. Porém, o compliance trabalhista, ele deve estar em uma empresa com um funcionário, porque você deve começar já mostrando aos seus funcionários presentes e os que estão por vir o que você espera deles.
E é justamente isso. As pequenas empresas... Então, você atua no compliance mesmo de uma empresa pequena. Exatamente. As pequenas empresas é que devem começar mesmo do início para gerar essa cultura ao funcionário. Quando ele chegar, ele já saber o que é que a empresa espera dele, ele já entender a organização que essa empresa tem. E as pequenas empresas, às vezes, elas não têm condições de instaurar um programa de compliance por completo, mas a gente faz as adequações de acordo com a realidade de cada tamanho uma. dela. Isso, colocando, por exemplo, um regulamento interno e um código de conduta, que é o básico que toda empresa deve ter. Porque muita coisa do dia a dia daquela empresa ali, daqueles São funcionários... resolvidas por isso. São resolvidas com esses documentos que a empresa personaliza, respeitando as leis, mas personaliza da forma que ela entende ser a sua necessidade. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sabia. Você tinha avançado nesse campo organizacional de pequenas empresas também está atuando. A cultura organizacional ela é fundamental. Porque muitas vezes você difere uma empresa da outra pela sua cultura organizacional. Isso. E diz muito do empresário, né? Isso. Da visão dele, do posicionamento dele. Quando você entra... Pode entrar no mesmo segmento, roupa, numa boutique, e você entra em outro, a diferença você percebe na cultura organizacional. E saber que tem vocês, um profissional para atuar nisso, é muito bom. E a parte reclamante, Amanda? Essa parte de doutora Ana Carla, ela é muito importante, principalmente para essas pequenas empresas. Porque quando a gente pega um reclamante, geralmente ele trabalhou informal, né, sem carteira assinada, faz hora extra. Quando a gente faz o cálculo de uma rescisão, 100 mil, 150 mil de condenação. Uma pequena empresa, às vezes, não tem nem esse valor para pagar o funcionário. Então, acaba fechando as portas para poder pagar uma condenação. Então, assim, essa parte do preventivo é muito importante para essas pequenas empresas entender o direito trabalhista, né? Garantir o direito do trabalhador para que não venha a ser condenada a de 100, 150 mil reais de um funcionário. Eu vou trazer um tema aí bem atual. Eu tenho lido pejotização. Isso. Eu tenho lido, porque eu trabalho com empresários e percebo a importância de a gente conhecer e dominar. Então, iniciou muito uma terceirização na cadeia têxtil. E agora a gente vê muito uma PJ contratando outra PJ, muitas vezes quarteirizando até. Qual é a tua análise? Qual é o olhar que você tem sobre essa situação? Dá precariedade? Não dá precariedade ao trabalho? Da precariedade é uma situação muito arriscada para a empresa contratar uma PJ sabendo que aquele trabalho ali não é de fato um trabalho de prestação de serviço, e sim um vínculo trabalhista que ele quer ali esconder com um contrato de pejotização. Então, as empresas, elas estão muito alertas e hoje em dia eu recebo muita pergunta no escritório de empresários e querendo saber, isso aqui daria processo trabalhista? Eu vou contratar ele como um MEI, eu vou contratar ele como uma pessoa jurídica, mas o serviço que ele faz é de um empregado. De uma CLT. De um CLT. Então, não adianta fazer isso, porque facilmente isso é desconstituído na Justiça do Trabalho com as provas reais. São os fatos que acontecem dentro do processo. A doutora Amanda pode falar um pouquinho sobre isso também. Dentro do processo trabalhista, o funcionário, conseguindo comprovar a situação real dele, ele consegue comprovar que aquele contrato não é uma prestação, e sim um trabalho de CLT. Eu vou citar um exemplo. A gente tem uma agência, tá? E nessa agência são vários profissionais. Então, contratar eles por MEI, doutora Amanda, é uma pejotização. Não. Nem todo. Nem todos. Então, explica aí para a gente. Pejotização, geralmente, é quando se contrata esse funcionário, certo? E esse funcionário, ele não tem a autonomia que uma pessoa jurídica tem. Sim. Então, se eu contrato esse funcionário como PJ, ele tem que ter a autonomia que um PJ tem. Certo. Ele não pode ter aquela, por exemplo... Subordinação, horário, né, disciplina, tudo que uma CLT exige. Então, entendi, a hora diferença.
Eu já peguei casos de pejotização no judiciário e a gente conseguiu comprovar que era uma pejotização, inclusive com testemunha. A empresa tinha nota fiscal que a funcionária emitia todo mês, tinha CNPJ aberto, tudo para caracterizar uma pessoa jurídica. Só que a gente, com testemunha, conseguiu comprovar que era uma pejotização, que ela trabalhava todos os dias, com horário fixo, subordinada. Então, assim, a gente conseguiu comprovar com testemunha que era uma pejotização. Então, a empresa teve que reconhecer o vínculo. Isso aí é uma discussão muito forte. É um tema bem importante. Qual o maior desafio para vocês, enquanto mulher, enquanto advogadas, enquanto empresárias da advocacia? Para você, qual foi, Ana? Bom, o meu maior desafio hoje, depois de 10 anos de advocacia, eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Que Então, linda. de fato, é muito desafiador a gente conseguir Muitas em uma só. conciliar a maternidade. Eu sou casada também, então, conciliar maternidade, casamento, advocacia, são práticas que a gente precisa equilibrar com gestão de tempo. Tem que fazer uma gestão de tempo muito bem feita no dia a dia para a gente conseguir conciliar e observar as prioridades. Então, hoje, esse é o meu maior desafio, sendo mulher advogada e mãe, né? Porque, primeiramente, além de tudo, a gente começa com a maternidade e a gente carrega sempre muitas culpas já por ser mãe. E conciliar é um grande desafio para mim, mas que, desde que ela nasceu, eu nunca parei de advogar. E bom. Então, assim, eu sempre quis, E diminua de fato... as culpas. Ela vai se orgulhar tanto. É verdade. E sempre vão existir essas culpas, mas a gente faz aquilo que, quando eu estou com ela, eu procuro dar o meu melhor. E quando eu estou no meu escritório ou em algum cliente, eu procuro dar o meu melhor naquele momento. Então, a gente vai fazendo isso. E muitas vezes as mulheres, quando são mães, elas procuram continuar na profissão para não se perder. Eu acho que foi isso que aconteceu um pouquinho comigo também. Verdade. Eu não quis me perder da advogada, eu não quis me perder da empreendedora que eu sou. Então, eu continuei, mesmo sendo tão difícil no início, quando é muito bebezinho, mas é um desafio que vale a pena a gente passar todos os dias, porque você se sente mulher, mãe, empresária, empreendedora, advogada, você não se sente, pelo menos eu não me sinto perdida, sabe? É um grande desafio, mas a gente consegue equilibrar. Eu acho que o mais difícil para a gente é juntar todas em uma única. Porque somos todas elas. É verdade. Não é isso? E você, Amanda? O meu também é o tempo. Apesar que eu ainda não sou mãe. Até antes de a gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre isso, né? Oi. Como é que tu consegue conciliar? Porque tem dia que eu não consigo. Eu sou casada, né? Às vezes meu esposo fica 11 horas da noite já trabalhando ainda. Eu disse, eu preciso cumprir prazo. Entendeu? E assim, eu não sou mãe ainda, mas o tempo realmente, hoje é meu desafio. Porque eu preciso dar conta, né? Família, trabalho. A gente também participa da comissão da OAB, então a gente tem que estar nas comissões. Isso. A OAB, ela tem uma presença muito forte, muito marcante na cidade, né? Principalmente para quem é jovem advogado. Eu dou um conselho que eu fiz quando logo eu comecei a advogar. Fui entrar na comissão. É um bom network. É uma mãe. A OAB é uma mãe para os jovens advogados. Porque lá você conhece outros advogados, você consegue fazer parcerias, você consegue trocas. Então, assim, a OAB, para quem está iniciando a advocacia, entre numa comissão. A gente percebe hoje que cada vez mais o mundo está online. Até Silvio Meira colocou digital, né? A mistura do físico com o digital. Aí ele fez esse conceito, digital. Então, a gente está aí batendo papo, um olhando para outra, mas o celular está e o algoritmo nosso, alguém está fazendo contato com a gente de uma forma estendida sem a gente estar. Então, ficou muito forte para o mercado essa visão online. Como vocês se posicionam nas redes sociais? Se vocês fazem isso, a OAB tem uma ética muito própria, mas como vocês fazem isso como empresárias? E se tem dificuldade ou não, como é esse mundo online para vocês? Nós fazemos parte da OAB, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, e é como a doutora Amanda falou, a OAB, ela abre portas, e a OAB permite você fazer network com outros advogados, e também, você dentro da OAB, você consegue entender melhor sobre
os limites que a OAB impõe. A OAB impõe alguns limites para a advocacia. Por exemplo, o advogado não pode postar êxito nas redes sociais, mas ela permite que o advogado faça posts informativos à população. Então, hoje... Eu tenho visto muita gente fazendo. Isso, informativos, tirar dúvidas. Então, hoje eu trabalho também no meu Instagram nesse segmento de informações, trazendo É o dia a dia. positivo, não é isso? É super positivo, trazendo dia a As dia. pessoas querem saber. Informação muda. Informação muda rotas É. e você sabendo o que está fazendo. Então, a gente Lógico. vai, coloca as informações na internet a fim de ajudar a população e, consequentemente a isso, acaba gerando uma autoridade ao nosso perfil como uma profissional. E atrai cliente. Muitas vezes eu estou olhando assim e vejo, poxa, eu estou com esse probleminha e ela está falando. Isso, exatamente. E é fácil para você fazer? Ou tivesse dificuldade? No Ou início- trata pessoas? No meu escritório, a gente tem uma equipe de marketing jurídico. Então, eles auxiliam a gente na elaboração dos posts para fazer as redes sociais. A gente define os temas e a gente consegue fazer isso. Porém, é algo que eu procuro, pelo menos, colocar temas no meu Instagram que as pessoas estão com dúvidas. Temas atuais, temas recorrentes, coisas que geram dor, de fato, no meu cliente, para ele entender como é que ele pode se portar com aquele problema. E, diante disso, acaba gerando a autoridade para quando aquele cliente tiver aquele problema, como você falou, lembrar da profissional que fala disso nas redes sociais. Então, acaba sendo uma consequência esse reconhecimento. E você, Amanda, Isso. usa? Uso. Inicialmente eu usava mais, por todo o meu tempo. Quando eu comecei, eu fui para a OAB, eu fui para a rede social, fiz network. Eu falava com meus amigos que eu era advogada, fazia questão de dizer a todo mundo que eu era advogada. Porque, assim, às vezes a gente nunca sabe quando é que vai precisar de um advogado. Então, quando precisa, aí lembra, eita, Amanda é advogada. Então, no início, eu fazia tudo. Só que agora, como eu falei, o meu tempo, a demanda do escritório aumentou. Então, eu não consigo me dar mais 100% na rede social. Então, é assim, já também penso em contratar uma questão de marketing jurídico para poder me auxiliar. Porque sozinha eu não consigo mais, porque realmente requer um tempo para você preparar um pôster, gravar um vídeo, estudar o conteúdo que vai ser apresentado no Instagram. É um trabalho. Verdade. E aí, já a gente está falando em tecnologia, vamos falar de IA, né? Sim. Inteligência artificial. Vocês usam em dimensão, é ferramenta, a gente sabe, muitas vezes as pessoas confundem, acham que o IA é o fim e não é. É mais uma ferramenta para nos auxiliar. Como é para vocês o IA? Bom, a inteligência artificial eu vejo como algo que vai adicionar ao escritório coisas positivas. Você usa? Eu uso o IA no meu escritório, porém ele não faz o trabalho técnico que a gente faz. O trabalho Lógico. De entender aquilo ali, de Da verificar análise. da análise que a gente faz profissional. Então, ele não consegue suprir. Ele Não consegue... trazer uma cultura de De um forma nenhuma. empresário para dentro da análise. Mas ele consegue lhe dar um banco de dados muito bons. Exato, ele consegue abrir sua mente para os assuntos, porém ele não consegue fazer da forma que o profissional faz. Mas é uma boa ferramenta que o escritório de advocacia deve usar ao seu favor, com certeza. Eu sou adepta a isso. Eu também. Eu já uso. Muito Eu bom. gosto, mas ainda sou mais de eu fazer tudo, de preparar, de peticionar, porque tem muita gente que está confundindo, né? Chega lá no ChatGPT e faça uma petição. Não, Aí ele vai e te entrega uma petição. Busca uma jurisprudência que não existe. Inclusive, já tem foi que ter cuidado. teste. Já foi. Aí, assim... E as pessoas acham que ChatGPT é a IA. E não é, ali é só um texto, né? Tem várias IAs específicas para Ferramentas. cada setor, para cada... Eu estou estudando inteligência artificial até para colocar em uma disciplina no curso de administração, porque é uma ferramenta, mais uma ferramenta. E a Que gente auxilia, né? muito na tomada de decisão, é bem importante. Mas, como toda ferramenta, ela é preciso meio... ter cuidado ela pra- não é pra fim. usar. Isso. Eu acho que auxilia sim, mas você tem que usar com moderação. É verdade, Entendeu? é verdade. Porque eu acho que a parte técnica da gente, ela ainda é bem mais Importante. Importante. E o ambiente de advocacia, ele é muito estudo. isso.
o tempo todo. Eu acredito e defendo todas as profissões. A busca do conhecimento de vocês, ela se dá em congresso, em artigos, como você se atualiza? Porque muitas vezes eu vejo alguns profissionais parados. E é importante a gente destacar a importância do estudo continuado. Para você estar falando algo, vê, eu não sou da área, mas eu falo sobre pejotização, falo Estuda sobre. então, onde você vai buscar informações? Bom, eu acho que o advogado, ele não para nunca de estudar. O profissional da área jurídica, ele nunca pode parar de estudar, porque todo dia sai algo novo na maioria das áreas. Então, é algo que ele tem que buscar sempre. Pelo menos lá no meu escritório, eu sempre busco palestras, eventos. A OAB é um meio É que um traz ambiente. muito, Eu muito posso- conteúdo. Eu vou te interromper, mas é por uma boa informação. Eu tenho uma amiga em Recife e tem um escritório, faz parte de um escritório grande, e eles tiraram uma tarde e a cada 15 dias e faz estudo de caso entre si. Ela Muito disse, bom. é muito massa. Cada uma é responsável por um tema e prepara a aula para suas colegas. Eu acho a ideia muito massa, porque é a Isso. proximidade, né? Exato, a OAB traz muito isso também. Então, Aham. o profissional ele tem que sempre procurar alguma ferramenta que ele possa se atualizar. A IA, ela consegue trazer muita coisa para você, juntamente com livros, lançamentos que Lógico. tem sempre. Então, eu acho que o profissional ele tem que sempre buscar esse caminho para que ele consiga fazer uma entrega de um trabalho muito bem feito e completo, né? Com tudo que ele precisa saber, atualizado, as coisas que são um pouco antigas também, mas que ainda existem, ainda continuam funcionando também. Então, é uma adequação do antigo com o novo, isso vai se misturando. A gente tem que estar atenta, né? Eu sempre estou estudando pelos tribunal, jurisprudência, né? Por exemplo, peguei um caso de pejotização, então vou lá na jurisprudência, vou analisar o que foi que teve de novo sobre aquele caso. Então, a gente sempre está estudando. Todos os casos que chegam para a gente precisa estudar, mesmo que seja o mesmo caso que a gente já pegou, Sim. porque às vezes Tem atualizou. especificidade, né? Pois é, então a gente sempre E o precisa estar... Brasil, ele é prodigioso em criar normas e Isso. leis, Então, a sabe? gente precisa estar atualizada para poder se destacar e conseguir êxito na profissão. Então, a gente sempre está... tribunal, curso de prática, palestra, é isso. E é um bom negócio. E A sim, advocacia é um bom negócio. sim, a advocacia é uma empresa, como a gente já falou aqui, e todo empreendedor, ele tem que ser gestor do seu negócio. Sim. Então, hoje, E onde você foi buscar apoio, ajuda para a gestão do seu negócio? eu fiz alguns cursos sobre Sim, gestão, isso é certo? importante. Na área jurídica, porque tem algumas especificações, Sim, mas o advogado ele precisa ser gestor e ele precisa usar Claro. essas ferramentas que hoje de gestão, os escritórios trazem: liderança, planejamento, controle. participações, controles internos, É, sistemas de controle para ajudar ele. mercado. Exatamente. Muitas vezes as pessoas olham muito a gestão e é o ambiente interno. Conheço até empresários e dominam muito o ambiente interno, dominam sua empresa, mas o mercado é diferente. O mercado quem dita é o consumidor. E, às vezes, para conhecer o consumidor, você precisa entender um pouquinho de sociologia, de política, não é? Porque é o ambiente do negócio, do fornecedor, do cliente, quem domina e dá as regras. Isso. O teu cliente, como ele se posiciona no mercado? Ele acredita na advocacia? E aí serve para os dois. Porque muitas vezes também a gente vê o advogado também sendo muito criticado, Isso. não é? E, como outras profissões também. Como a OAB, como vocês veem essa questão? Eu vejo hoje que os clientes, eles estão buscando fazer as coisas com orientação jurídica. Então, isso Isso é um primordialmente é um passo. passo muito importante. Passo importante. Isso evita muito gasto desnecessário, muito prejuízo financeiro a longo prazo,
ou até mesmo a curto prazo, que ele pode evitar buscando uma assessoria jurídica. Então, hoje, eu vejo que essa cultura de buscar a advocacia como um meio preventivo, para que evite problemas, para que ele esteja ali se adequando às normas, é um passo muito importante que eu vejo cada vez mais os empresários buscando por isso. Eu sinto isso, principalmente na minha área. É esse o perfil do seu cliente. É esse o perfil do meu cliente. A gente sempre busca isso. Muitas vezes o cliente ele chega para mim com um processo trabalhista. E aí eu mostro para ele que com assessoria, da forma que a gente consegue alinhar na empresa dele, ele poderia ter evitado, inclusive, aquele processo de chegar. E o seu perfil de O cliente? meu perfil de cliente é aquele que já quer conhecer o seu direito, né? Como é o funcionário. Às vezes ele já chega no escritório sabendo de tudo da CLT, né? Isso serve para tudo, viu? Muitas vezes um empresário tem uma loja de carro e antigamente ele treinava o colaborador para vender o carro. E às vezes a pessoa, o consumidor, chega lá sabendo tudo do carro, mais do que até a própria empresa. Eu acho que eles estão mais atentos aos seus direitos. Isso. O funcionário ele chega, doutor, eu trabalhava e não recebia, à noite não recebia adicional noturno. Olha, a minha hora extra não estou pagando certo. Consumidor também, atuo muito na área do direito do consumidor. O consumidor também já chega sabendo do seu direito. Então, assim, esse é meu perfil de cliente hoje. Ele chega para mim e troca ideia comigo. Olha, doutor, tá certo isso? Olha, a empresa Ele não já cumpriu minha chega obrigação. informado. Já chega informado. Ele quer que eu confirme se realmente ele está certo. A confiança. Aí é onde entra a confiança ele quer que eu confirme. do profissional. Isso. Verdade. Gente, infelizmente terminou o nosso horário. O nosso podcast está encerrando. E vocês se despedissem. Tantas mulheres estão nos assistindo em casa e até profissionais liberais mesmo. E deixa uma mensagem para elas. Vale a pena estudar? Vale a pena sofrer muito? Diga aí. Eu gostaria de agradecer a participação aqui pelo convite. E, de fato, empreendedor não tem vida fácil. Principalmente quando nós estamos falando de mulheres empreendedoras. Porém, a experiência que eu tenho nesse tempo de advocacia, empreendendo na advocacia e conciliando com a maternidade, é que sim, vale a pena ser empreendedora, vale a pena ser mãe no meio disso tudo, porque, de fato, aquilo que muito custa, realmente ele vai ser bem oneroso para você. Então, o trabalho não é fácil, conciliar não é fácil, mas no final de tudo vale a pena. E é muito bom saber que aqui em Caruaru tem programas como o seu, que abre portas, que incentiva as mulheres. Isso é muito bom, porque as mulheres muitas vezes não têm aquele espaço que deveriam justamente por estarem fazendo a função materna, fazendo a função de esposa, de dona de casa. Então, às vezes não consegue conciliar. E trazendo tantos temas importantes, é bom observar que consegue, que vale a pena, que nós somos capazes. Então, obrigada pelo convite. Eu também agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui debatendo, né, sobre empreendedorismo, sobre a parte da advocacia, sobre jovem advogada. E dizer que vale a pena, sim, vale a pena estudar, vale a pena correr atrás dos seus sonhos, né? Eu fiz minha segunda faculdade, só depois de com 24 anos foi que eu descobri que eu queria fazer direito. Então, eu acho é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Já vi amigas minhas mães, né, casadas, vou começar uma faculdade agora, se comece, mas não tem um tempo, você arruma, entendeu? Então, assim, é muito importante, é importante esse programa pra gente, né, que tá aqui trocando conhecimentos, né? Eu venho acompanhando o seu programa já e vi que são vários temas que são importantes, não só na área jurídica, na área da saúde, na área da beleza, da autoestima. Então, é um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite e eu agradeço. O prazer é todo nosso e assim finalizamos mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios, trocando experiência, trocando informações, conhecimentos, e as pessoas que estão nos assistindo em casa podem ver a diversidade e a troca de informação e a coragem delas empreender. Empreender não é fácil, muitas vezes se romantiza muito e, na verdade, o resultado é bom. É isso. É um programa da TV Asa Branca, da CBN, e é um programa, uma produção de Renata.